ao vivo, como todas as tardes, a partir das 4 horas, para conversar com vocês de economia, política, finanças, negócios e internacional. E como todas as tardes, estou aqui com o meu parceiro de bancada, o Maurílio. Muito boa tarde, Maurílio. Boa tarde para você também, viu, Carlos? Boa tarde a todos. Começando então o fechamento aqui do mercado nesta sexta-feira. Agora são exatamente 4 horas e mais 4 minutos pelo horário de Brasília. Hoje um dia muito quente, né, em todo o mercado, dia de payroll, divulgação desse dado importante, esse termômetro dos empregos nos Estados Unidos. E como não poderia ser diferente, esse dado revelou um mercado muito tenso, muito nervoso e ao mesmo tempo com altas e baixas, e é tudo isso que a gente vai acompanhar, já que ainda não fechou, né? Vai fechar só às 5 horas da tarde e a gente vai acompanhar exatamente tudo isso que está acontecendo na Bolsa de Valores de São Paulo e também uma palhinha do que está acontecendo em Nova York, nas bolsas americanas. Eu vou começar então primeiro com um giro, né, pelas bolsas americanas para mostrar como estão as cotações hoje, como é que está o desempenho da Bolsa de Valores. Dow Jones está operando em alta de 1,19%, S&P 500 também em alta parecida de 1,37% e a Nasdaq com alta de 1,72%. Carlos Cauti vai agora mostrar para a gente como está o mercado neste momento no Brasil, Ibovespa, dólar, um giro geral, né, Carlos? É isso aí, Maurílio. Vamos dar uma olhada então como está nesta sexta-feira a Bolsa de Valores aqui em São Paulo. Temos o Ibovespa que sobe 0,91% nesse momento após as fortes quedas dos últimos dias. Agora, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo está aos 114.319 pontos, 14,09 bilhões de reais. É o volume financeiro desta sexta-feira. E Dux cai 8,66%, é a pior do dia. Pets, 5,72% e Cogna, 3,88% de queda. A melhor do dia é a Casas Bahia, 5,36%, aliás, agora 7% de alta. Banco do Brasil sobe 4,37%, Petrobras 2,82% de alta. Vamos dar uma olhada como está o dólar também nesse momento, porque hoje o dólar chegou a subir forte, chegou por volta de R$ 5,21, aliás. Nesse momento o dólar cai 0,29%, R$ 5,15 para o câmbio com a moeda americana. Petrobras sobe 3,06%. Temos a Vale que sobe 2,23%, aos R$ 67,37. A Petrobras, R$ 33,73. O IFIX cai 0,05%, 3.182 pontos para o IFIX. Vamos dar uma olhada como está o petróleo e o minério de ferro, porque tivemos um petróleo que sobe nesse momento 0,71%, mas continua longe dos $90 por barril, $84,67. É a cotação do petróleo Brent lá em Londres, que é a referência para a Petrobras aqui no Brasil. Então tivemos uma queda expressiva do preço do barril do petróleo, que acabou influenciando a Petrobras também e acabou mexendo com os mercados. Falando de Petrobras, a Petrobras foi condenada a pagar 6,5 bilhões de reais após um processo frente ao CARF, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, última instância da Justiça Tributária Brasileira. A Petrobras tem vários processos envolvendo o pagamento de impostos para a União que poderiam obrigar a estatal a desembolsar alguns bilhões de reais em breve. Essa primeira batalha foi perdida nesta quinta-feira, na última quinta-feira, dia 5, depois que a última instância do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais condenou então a estatal a pagar 6,5
2,5 bilhões de reais. O caso é sobre a tributação de empresas controladas e coligadas no exterior, mas a petrolífera pode ainda recorrer e afirmou por meio de assessoria de imprensa que, abre aspas, avalia as medidas cabíveis em relação à decisão, fecha aspas. Lembrando que o CARF é uma entidade administrativa do governo federal, o que significa que caso a Petrobras seja condenada, ela pode recorrer na Justiça Federal. O julgamento foi decidido por voto de qualidade, ou seja, terminou em empate, mas o presidente da turma julgadora deu a palavra final. Uma mudança que ocorreu após um voto do Congresso Federal que mudou o conceito de voto de qualidade, favorecendo, de fato, o governo federal. Há ainda 7 processos de outras companhias sobre o mesmo assunto que tiveram o mesmo fim nesta semana, ou seja, derrota via voto de qualidade. No CARF e na Justiça, a Petrobras está discutindo 21 bilhões de reais também sobre tributação de empresas controladas e coligadas no exterior. Vamos ver o que vai acontecer, lembrando que a suposta dívida da Petrobras com o governo, por causa dessas questões, dessas disputas tributárias, chega a ultrapassar 100 bilhões de reais em impostos atrasados, isso devido ao não pagamento de taxas e importações, remessas do exterior e lucros passados. Mas um possível acordo com o governo poderia diminuir o montante para menos da metade do valor, ou seja, entre 30 e 40 bilhões de reais. A Petrobras não confirmou os valores e não informou o número de processos no CARF e na Justiça. Então, não sabemos exatamente quanto está sendo discutido por parte do governo federal e da empresa estatal. E a EDP Brasil comunicou o início do período de distribuição da oferta pública das debêntures, anunciada anteriormente. Esta é a 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações em conjunto com o Banco Itaú. O montante soma 600 milhões de reais, sendo 600 mil títulos emitidos com valor nominal unitário de R$ 1.000. A liquidação financeira das debêntures, que começou hoje, terá uma segunda etapa, que tem até o dia 30 deste mês para acontecer. O encerramento está previsto para o último dia do mês de outubro. E os Estados Unidos criaram 336 mil vagas em setembro, isso de acordo com o relatório de emprego divulgado nesta sexta-feira pelo Departamento de Trabalho do país. O resultado ficou bem acima da expectativa do mercado, da criação de 170 mil postos de trabalho. O mercado esperava, então, metade daquilo que acabou sendo criado. Os dados do payroll de setembro também bateram o ritmo das vagas na leitura do mês anterior e a taxa de desemprego nos Estados Unidos acabou se mantendo estável em 3,8% em setembro, mesmo patamar da leitura anterior, muito baixo e abaixo daquilo que se considera como o desemprego natural, que é por volta de 5%. Tanto a taxa de participação da força de trabalho, que é nesse momento de 62,8%, como a métrica emprego-população, que está em 60,4%, permaneceram inalteradas ao longo do mês. Em relação aos rendimentos, os ganhos médios por hora do trabalhador americano subiram 0,2% na comparação mensal e avançaram 4,2% em relação ao mesmo mês de 2022, o que equivale a $33,88 por hora trabalhada do trabalhador americano. E o juro americano foi o foco de uma fala do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele atribuiu a elevação dos treasuries e as previsões mais pessimistas do mercado, que apontam uma taxa de 10,5% para a Selic ao fim do ciclo de flexibilização monetária. Galípolo ainda reconheceu que o Banco Central ainda tem a última milha para reancorar as expectativas de inflação na meta central de 3% nos próximos anos. E ponderou que a inflação se mostra mais persistente e resiliente do que era esperado inicialmente. Tem novos dados, inclusive, que já mostram alguns índices de aumento de consumo no Brasil, principalmente agora, no mês de setembro, e também algumas previsões aí para os próximos meses. Então, uma inflação, do ponto de vista até agora do Banco Central, um pouco mais resistente do que era esperado. Vamos acompanhar.
E os investidores estrangeiros venderam mais ações na B3 durante essa semana, retirando 39 milhões de reais até a última quarta-feira, que é o último dia com dados disponíveis. Essa é a terceira saída consecutiva e na somatória do mês de outubro as saídas chegaram a 1,1 bilhão de reais em apenas 3 dias. O mercado vê um movimento bastante influenciado pelo mercado externo, em especial pelas Treasuries americanas, isso porque o título da dívida dos Estados Unidos está vencendo, está chegando a um patamar muito elevado, graças à alta de juros dos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos temos juros que chegaram a mais de 5% e a previsão é que os juros continuem subindo por lá até o final do ano. Deveríamos ter uma alta e mais uma alta, dos juros dos Estados Unidos, e o rendimento então está subindo exponencialmente. Isso está chamando a atenção dos investidores por lá, mas também por aqui no Brasil. O relatório de emprego que acabamos de comentar, que mostrou como os americanos criaram muitas mais vagas do que esperado em setembro, acabou provocando uma queda do Ibovespa ontem, mas também temores no mercado de que a Federal Reserve, o Banco Central americano, continue subindo os juros, porque mais empregos significam mais gente com dinheiro, mais gente gastando, aumento do consumo, ou seja, é um impulso inflacionário e isso acaba levando o Banco Central americano a ter que aumentar os juros por lá. Vamos ver então o que vai acontecer. Nesse momento, o Ibovespa em alta de 0,98%. A gente vai acompanhar até o final do fechamento do dia como esse número vai se comportar, passando agora dos 114.300 pontos. A rede de academia Smart Fit vai fazer a 8ª emissão de debêntures no valor de 600 milhões de reais, segundo um fato relevante enviado ao mercado. A companhia afirmou que os recursos servirão para reforço de capital de giro e propósitos corporativos gerais. A Smart Fit, essa rede de academias, não deu detalhes sobre a operação, afirmando que a efetiva conclusão da oferta depende de uma série de condições precedentes. Na semana passada, a gente trouxe aqui no Closing uma outra notícia envolvendo essa grande rede de academias. Analistas da XP afirmaram que essa nova marca relacionada à Smart Fit, a Nation, que tem um foco em atletas fisiculturistas e os entusiastas, atinge um nicho que tem potencial de crescimento e pode trazer um bom retorno para os acionistas. A Smart Fit se associou ao atleta e influenciador Renato Cariani, que terá 20% da nova marca. E esse influenciador conta com mais de 8 milhões de seguidores em suas redes sociais. A avaliação da Smart Fit é que a Nation tem potencial para a abertura de cerca de 50 academias. A primeira será lançada em janeiro na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. E a Amazon decidiu entrar no setor de satélites de comunicação. O primeiro par de protótipos da Amazon para seu sistema de internet via satélite, o chamado Projeto Kuiper, foi lançado nesta sexta-feira. Esse projeto é o plano da Amazon para construir uma rede de 3.236 satélites em órbita, na órbita baixa da Terra, para fornecer acesso à internet de alta velocidade em qualquer lugar do mundo. A empresa planeja investir mais de 10 bilhões de dólares para construir o Kuiper e recentemente inaugurou uma instalação de processamento de pré-lançamento de 120 milhões de dólares na Flórida. Mais de 4 anos desde que a gigante de tecnologia anunciou o seu ambicioso plano de investir pesadamente na construção dessa rede global de internet via satélite. Então a Amazon fez o seu primeiro passo nessa direção para competir diretamente com a SpaceX, do rival do Jeff Bezos, que é o fundador e CEO da Amazon, rival do Jeff Bezos, que é, nesse momento, o fundador da SpaceX e o CEO da Tesla, Elon Musk. Vamos ver, então, como essa disputa vai continuar. E o BTG reforça a recomendação neutra para Ambev, com preço-alvo a R$ 16. Os resultados do terceiro trimestre devem continuar a tendência de desaceleração de receitas e melhoria nas margens. Mas, segundo o banco, esse movimento não deve mexer com as ações, uma vez que as atenções estão voltadas para os riscos fiscais.
Já o Bank of America tem recomendação de compra para a Ambev. O preço-alvo, no caso do BOF, é de R$ 17,50. Na visão do Banco Americano, a empresa, a Ambev, deve continuar a tendência de recuperação nos seus resultados, tendência essa que é vista desde o início desse ano, com desaceleração no crescimento das receitas, porém com aumento das margens de lucro, segundo o banco. E o desembolso do crédito rural nos primeiros 3 meses do Plano Safra 2023-2024 chegou a 147 bilhões de reais, um aumento de 11% em relação ao mesmo período da safra passada. Os financiamentos de custeio tiveram aplicação perto de 90 bilhões de reais e as linhas de concessões as concessões das linhas de investimento totalizaram 23,7 bilhões de reais. Por outro lado, as operações de comercialização atingiram 17,5 bilhões de reais e as de industrialização 15,9 bilhões de reais. De acordo com a análise da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, foram realizados 617.547 contratos no período de 3 meses do ano agrícola, sendo que 444.077 foram feitos no PRONAF, ou seja, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e 82.572 foram feitos no PRONAMP, ou seja, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Assim, os valores concedidos aos pequenos e médios produtores em todas as finalidades, ou seja, custeio, investimento, comercialização e industrialização, foram respectivamente 20,8 bilhões de reais no PRONAF e 23,2 bilhões de reais no PRONAMP. Nos financiamentos agropecuários para investimento, o Programa de Modernização da Agricultura e Conservação dos Recursos Naturais teve contratações de 603 milhões de reais, o que significa uma alta de 18% em relação ao mesmo período da safra anterior. E os financiamentos para o programa PRONAMP chegaram a 1,9 bilhão de reais, uma alta de 34%. Por sua vez, os financiamentos ao programa de capitalização de cooperativas agropecuárias foi de 323 milhões, uma alta de 113% quando comparado com o mesmo período da safra anterior. E a Arezzo teve um preço-alvo reduzido de R$ 109 para R$ 90 pelo Santander. Os analistas do banco reduziram a projeção de crescimento com novas premissas macroeconômicas e da empresa, mas reiteram a visão positiva sobre o papel. Os analistas citam a abertura de avenidas para crescimento, adaptação operacional rápida e o foco na recuperação das margens, que deve expandir essa margem EBITDA. E agora vamos dar uma olhada como está a Bolsa, antes de ir para um rápido intervalo, porque o Ibovespa, nesse momento, continua em alta de 0,87% agora, 114.274 pontos, e o Dux cai 6,84% agora, Pets 6,18% de queda, Magalu 3,87% de queda, Casas Bahia sobe 7,14%, Banco do Brasil 4,15%, PetroRio 2,20% de alta. O volume financeiro de hoje é 14 bilhões e 840 milhões de reais, um volume que pode se aproximar da média histórica de mais ou menos 18, 20 bilhões de reais por dia, ainda até o final do pregão. Faltam nesse momento exatamente 38 minutos, aliás, para o final do pregão. E vamos dar uma olhada como está o dólar nesse momento, porque o dólar continua caindo 0,19%, R$ 5,16. A Petrobras sobe 2,66%, R$ 33,60. A Vale 2,03% de alta, R$ 67,24. O petróleo também continua em alta, 0,61%. O petróleo Brent listado lá em Londres, $84,59. E vamos para um rápido intervalo. Então, gente, voltamos daqui 2 minutinhos com mais notícias, informações, comentários e análises no nosso closing. Então, não saia daí porque voltamos já já. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global.
Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para... Opa! 4h25, horário de Brasília, estamos de volta com o closing aqui na BMC, acompanhando justamente o fechamento do mercado. Carlos Cauti está lá no monitor de calor para contar para a gente o que está acontecendo agora no Ibovespa. É isso aí, Maurílio. O Ibovespa continua subindo nesta sexta-feira, 0,95% de alta, 114.360 pontos para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, 15,05 bilhões de reais é o volume financeiro previsto, né, que está sendo indicado aqui para o nosso Profit da Nelogica, e o Dux é a pior do dia, 6,89%, Pets cai 5,72%, a Pivida 3,12%, Casas Bahia melhor do dia, 4,35%. Aliás, agora o Banco do Brasil está disputando com a Casas Bahia quem que é o melhor do dia. Terceiro lugar, PetroRio também está subindo 2,76%. E vamos chamar o nosso primeiro convidado de hoje, o Rodrigo Glatio, sócio da GTI, que já está conosco. Muito boa tarde, Rodrigo. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui à disposição de vocês. Rodrigo, vamos lá. Estamos dando uma olhada no mercado. Hoje o mercado voltou a subir após o susto de ontem. O que você está achando desse andamento tão volátil da Bolsa aqui no Brasil? Depende tudo dos Estados Unidos. Temos também questões internas e depois a gente vai analisando algumas ações no específico. Mas eu queria um quadro macroeconômico por sua parte. O que você está achando que está acontecendo no mercado brasileiro nesses dias? Eu acho que, na verdade, toda essa preocupação com o juro americano, né? Na verdade, essa alta das Treasuries essa semana aí, né, para um patamar aí mais próximo de 5%, né, que a gente vem, na verdade, é um movimento que a gente vem vendo ao longo aí dos últimos meses, né, nessa migração aí para esse patamar, né, e numa sinalização, né, do Fed de que provavelmente a gente vai manter um nível de juros mais alto por mais tempo, né, nos Estados Unidos, né. Então, isso daí tem atraído uma boa parte dos recursos, né, que estão pelo mundo mais para os Estados Unidos, né? Então, aí a gente tem reflexos aí em todas as economias do mundo, e aqui no Brasil não está sendo diferente, né? A gente está vendo aí uma
uma elevação do dólar aí nessas últimas semanas, né? E uma preocupação maior, né, com esse diferencial de juros, né, uma aversão a risco um pouco maior, e isso se refletiu também não só na curva de juros aí no Brasil, mas também nas bolsas, né, nas bolsas tanto lá fora quanto aqui no Brasil também, né, a gente viu aí uma queda recente importante aí, né. É claro que se você olhar no índice Bovespa, ele né, teve essa queda, né, boa parte dela amortecida aí pela performance principalmente da Petrobras, de alguns bancos, enfim, né? Mas se você olhar para o restante da Bolsa, de fato, a gente tem visto aí quedas mais expressivas aí por conta dessa aversão a risco, né? Principalmente aí nos papéis ligados aí ao consumo e varejo, educação, enfim, a gente tem visto aí quedas mais expressivas aí ao longo dessas últimas semanas e meses, né? Pois é, só para complementar, antes de passar a palavra para o Maurílio, eu queria só complementar um ponto que você falou. O mercado está aguardando uma manutenção dos juros em um patamar elevado por mais tempo nos Estados Unidos. Quanto isso vai impactar os juros aqui no Brasil também? O Banco Central será obrigado a manter o juro elevado e a reduzir esse processo progressivo de corte que a gente viu iniciar agora em junho? Porque senão, se o Banco Central do Brasil diminuir os juros, o real poderia ser afetado negativamente e perder ainda mais valor frente ao dólar? Na verdade, o mercado ele já fez esse movimento que você está mencionando aí, né? Na verdade, isso daí, né? Se esse cenário acontecer de juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos, você tem um espaço menor para cortar juros aqui no Brasil, né? Que era uma coisa que acho que uma boa parte do mercado já acreditava, né? Em um corte maior aí mais para frente, né? Aí provavelmente esse processo ele deve se retardar um pouco mais até que a gente tenha um cenário um pouco mais claro, né? E acho que ao mesmo tempo a gente tem também uma preocupação maior do ponto de vista fiscal, né? A gente tem visto aí resultados aí um pouco mais preocupantes aí nesses últimos meses, né? E acho que fica uma questão maior aí, principalmente para o ano que vem, né? E acho que isso aí também contribuiu para essa deterioração do mercado aqui nesses últimos meses também, né? Rodrigo, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre a Suzano, né? Os papéis da Suzano dessas ações. Houve já a recomendação por parte do JP Morgan de neutro para compra, né? E hoje a gente está vendo novamente aqui uma valorização desse papel. A valorização é de mais de 1,7% nesse momento, ainda não fechou. Mas eu estava até vendo aqui um histórico do ano, né? Chega a uma variação de 224% no positivo. O que você tem a dizer para a gente sobre esse papel, por que essa valorização e se isso deve continuar? Eu acho que a Suzano é uma empresa que tem se beneficiado aí bastante com esse cenário mais de aversão a risco, né? Uma empresa, quer dizer, líder global de produção de papel e celulose no mundo, né? Ela tem aí cerca de 12 a 13% da produção mundial, e ela deve se beneficiar aí de um câmbio aí mais fraco, né? Um dólar mais forte, né? Nas suas exportações, ela tem 100% das receitas em dólar, né? E acho que uma diminuição na perspectiva ruim, né, que o mercado tem aí em relação aos preços de celulose, né? A gente tem visto aí nos últimos meses a empresa conseguir repassar aumentos de preço relevantes aí nos últimos meses, né? Então, acho que diminui essa percepção de uma empresa mais arriscada, né? E aí acho que isso se refletiu aí na performance mais recente da ação, né? A ação saiu aí da casa de R$40, está quase 56, como você mencionou, né? Acho que mais colocando, né, essa perspectiva aí mais positiva, né? Lembrando que ela tem uma entrada de produção, né, de uma planta relevante aí ano que vem, né, ao longo do ano que vem, finalizando aí até 2025, né, que é a Ribas do Rio Pardo, que deve elevar aí em quase 20% da capacidade dela, né? Então, isso daí é um negócio que vai gerar bastante caixa para a empresa aí nos próximos anos, né? Então, a gente tem uma visão mais positiva aí em relação a essa empresa, e é o que você mencionou aí, né? O JP Morgan elevou essa recomendação essa semana, e acredito que acho que boa parte do mercado vai ter essa mesma percepção aí ao longo dos próximos meses com relação a essa empresa, né? Pois é, mas só para também entender melhor essa questão
da celulose, porque temos uma demanda por parte da China que aparentemente está subindo, o preço da celulose também subiu, Suzano e Klabin aumentaram os preços nos últimos meses, várias vezes, ao mesmo tempo a China está desacelerando do ponto de vista econômico. Então, o que esperar pela celulose como um todo, ou seja, aumento dos preços, um aumento da valorização, ou o fato que a China vai, a gente já sabe, desacelerar o seu crescimento poderia afetar a cotação da commodity? Eu acho que tem uma diferença, né? A gente fala muito que essas empresas são dependentes da China, né? Acho que no caso da Vale a dependência até um pouco maior, né? Suzano acho que um pouco menos, né? Acho que tem uma demanda mais bem distribuída, vamos dizer assim, né? Mas, de fato, assim, mesmo considerando que a China desacelere, né? Quer dizer, a gente continua vendo aí uma recuperação dos preços, e acho que uma coisa que a gente tem que considerar é que, na verdade, boa parte das empresas que produzem papel e celulose hoje, elas estão nesse preço aí marginal, que a gente chama, né? Que o custo marginal de produção, ele está muito próximo do preço que a commodity é negociada hoje, hein? Na casa aí de 550, 560 dólares por tonelada, né? Então a gente não acredita que o preço vai ficar nessa casa, porque senão boa parte mais da metade da indústria, né, ela está produzindo aí, vendendo abaixo do custo, né? Então esse equilíbrio, né, de oferta e demanda, ele deve se dar em um outro ponto, né? Seja com menos oferta, né? Então alguns players saindo do mercado, ou com um preço maior para que todos eles ganhem algum dinheiro, né? Então acho que esse movimento é um movimento que deve acontecer mais no médio, longo prazo, né? Mas que deve ter uma dinâmica mais favorável, principalmente para o maior player do setor, que é a Suzano, né? Então a gente entende que essa dinâmica ela é favorável para esse setor, para essa empresa, né? Ô Rodrigo, em relação ao varejo, o que a gente pode esperar de boas surpresas aí para esse trimestre, considerando um consumo um pouco mais aquecido, que é o que tudo indica que vai acontecer? O que você pode trazer de destaque de boas surpresas? Boas surpresas eu não vejo. Eu acho que assim, na verdade os preços, né, eles caíram muito já, né? E os fundamentos eles têm deteriorado, mas não nessa magnitude que as quedas parecem dizer, né? Então eu diria que, assim, óbvio, a gente está com um cenário de juro ainda muito alto, né? O Banco Central começou a cortar os juros aí nas últimas reuniões, né? Então a gente já deve ver o pico, né, de cenário de juro aí nos próximos meses, e acho que vai melhorar para frente, né? E ao mesmo tempo as ações não refletiram, pelo contrário, elas caíram mais ainda, né? Então eu diria que assim a perspectiva ela vai melhorar e os resultados provavelmente vão mostrar isso aí, talvez não ainda nesse terceiro trimestre, mas acho que nos próximos, né, no quarto e ao longo de 2024 a gente vai ver resultados aí melhores, né? Principalmente em função da diminuição do nível de provisão, né? De crédito, né, que essas empresas provavelmente devem reportar, né? E acho que uma retomada do consumo, dado que o juro também vai estar provavelmente mais baixo nos próximos meses. Agora, vamos falar um pouquinho em geral das commodities como um todo, né? Porque eu queria também entender qual é a sua visão sobre o petróleo para o futuro. A gente teve uma queda violentíssima do petróleo esses últimos dias, ao mesmo tempo a tendência de alta desde o começo do ano. Mesma coisa o minério de ferro, ele parecia em queda, mas agora está se recuperando. O que você está achando para essas duas mais importantes commodities do Brasil? Petróleo, vulgo Petrobras, mas não apenas Petrobras, né? A Julian Oil também, e minério de ferro com a Vale. Qual a sua expectativa para o final do ano e para o ano que vem? A gente aqui na casa tem uma visão que eu diria mais benigna em relação aos preços, em relação à média do mercado, tá? A gente acredita que os preços das commodities eles vão se sustentar em níveis mais altos, dado aí a inflação de custos que a gente teve, né, desde do Covid, né? A gente teve uma inflação de custos bastante relevante para o mundo, né? E isso torna os custos de produção das empresas também maiores, né? Então, como eu mencionei aí na própria celulose, né? Boa parte da indústria está operando aí abaixo do custo, né? Então, a gente tem uma visão aí de preços mais firmes, né? É difícil falar em patamares de preço, enfim, né?
Mas, por exemplo, no caso do minério, né, a gente tem visto aí uma preocupação excessiva com a China, com a desaceleração e tal, e mesmo assim o minério continua aí na casa de 115, 120 dólares, né, então, por tonelada. Então, acho que, assim, se tivesse com um cenário um pouco melhor, provavelmente a gente estaria vendo aí preços até acima desses patamares, né. Acho que no caso do petróleo, assim, a demanda continua muito firme também global, né. Acho que o próprio crescimento dos Estados Unidos, né, acho que tem mantido essa demanda mais firme também, né, e por isso que a gente viu essa valorização do petróleo, apesar dessa queda aí, né, mais recente, aí, mais no curto prazo, né, se pegar aí ao longo do ano, o petróleo ainda está com uma alta aí bastante relevante, né, aí na casa de 80, 85 dólares, que é um patamar que a gente entende que ainda é bastante saudável para as empresas, enfim, então acho que a gente tem essa visão um pouco mais benigna nesse sentido. Eu acho que as empresas provavelmente vão continuar aí gerando bastante caixa e se beneficiando desse cenário de preços melhores, né? Um relatório recente, viu, Glatt, que acabou de sair pela Julius Baer, afirma que os estoques de petróleo na América do Norte, Europa e China são suficientes e não há tendência preocupante de aperto visível, que junto a outros fatores deve levar a preços mais baixos em 2024. Obviamente aqui que a gente está falando de projeções, de cenários, de expectativa, né? Nunca é possível cravar exatamente o que vai acontecer, mas é um movimento que a gente já viu nessa semana, né? Crescimento, depois essa queda agora no valor do preço do petróleo e que pode impactar de uma forma muito grande aí todo esse setor. Eu acho que também é uma coisa que a gente deveria mencionar, que na verdade no caso do petróleo, né, quem realmente dita as cartas de fato são a OPEP, né, OPEP, os árabes, enfim, né, eles realmente têm uma questão de controle da demanda, vamos dizer assim, né, eles têm a capacidade de colocar ou retirar produção de uma forma mais relevante, né, e impactar os preços, né? Então, acho que, por mais que a gente fale aí, né, numa eventual redução para o ano que vem, né, como eles estão mencionando, quer dizer, provavelmente acreditando aí no arrefecimento do crescimento global em função dessa preocupação com a China, eu diria, né? Então, acho que, por outro lado, a gente tem uma perspectiva, né, de controle de demanda aí por parte da OPEP que também não pode ser menosprezada nesse sentido. Claro. Agora, eu queria também te perguntar sobre, Rodrigo, sobre as piores do dia de hoje, porque temos também a Yudux e a Cogna, né, que são duas empresas do setor de educação. Ao mesmo tempo, a gente viu nos últimos meses, uma expansão dos planos de financiamento por parte do governo, pelo menos o anúncio disso, como o FIES, como outros, o que deveria beneficiar estas ações, tanto que a Edux no começo do ano foi uma das que mais subiu, que mais se valorizou. O que você está achando do setor de educação e por que essas quedas continuativas, há vários dias, essas ações estão sofrendo desta forma? Será que o mercado percebeu que não vai ter tanto dinheiro para o setor de educação superior como ele esperava? Eu acho que uma parte da resposta é essa, que na verdade o FIES ele é bastante diferente do que ele foi no passado, né? Então acho que o efeito sobre as empresas ele provavelmente vai ser bem menor do que ele foi lá em 2013, 2014, né? Porque o governo realmente tem muito menos disponibilidade, né, de recursos para suportar esse programa, vamos dizer assim, né? E acho que num primeiro momento, né, houve essa apreciação forte, né, das ações lá, porque se achou que o setor seria muito beneficiado, né, com esse programa. Acho que hoje a gente está fazendo contas mais realistas, vamos dizer assim, né? E acho que um outro ponto que talvez tenha mudado um pouco essa visão sobre o setor de educação especificamente é a questão da reforma tributária, né? Eu acho que assim, o setor é um dos setores que menos paga imposto hoje, né? Por ter essa característica, né, de subsídios, né? E em tese, com as empresas mais lucrativas, ela poderia ser um alvo aí do governo, acho que para realmente tentar elevar a tributação desse tipo de empresa, né? Então, eu acho que um eventual temor, né, dos investidores com essa possibilidade, ele trouxe essa queda aí mais expressiva com essas ações nesse curtíssimo prazo, vamos dizer assim.
Claro. Agora, último ponto também, para terminar o nosso papo, ter um quadro geral do mercado. Bancos. O Banco do Brasil hoje está subindo, vários relatórios apontaram que o Banco do Brasil é o banco, nesse momento, mais barato e mais interessante para os investidores. Qual que é a sua opinião? Como é que está o setor bancário nesse momento? O que esperar no setor bancário como um todo? Teremos ainda surpresas negativas com os resultados do terceiro trimestre em termos de inadimplência ou eventualmente de multas, né? Ou de multas não, melhor, de pagamentos de impostos atrasados por causa de decisões judiciais, como no caso do Santander, que a gente viu nos últimos meses? Ou você acha que os bancos estão com uma situação muito mais saudável daquilo que a gente imagina? Eu acho que nesse cenário de aversão a risco, né, que eu mencionei há pouco, eu acho que o setor de bancos é um setor que mais bem defende, né, e se adapta, né, a essas condições de cenário macroeconômico, né. Os bancos realmente têm essa capacidade, né, de se adaptar, ou de enxugar o crédito, ou de aumentar a expansão, enfim, né, de acordo com esse cenário macro. Então, acho que, né, nesse momento ele é um setor que é visto como um setor que defende melhor, né? E a própria a valorização das ações, né? Acho que mostra isso, né? Acho que principalmente Itaú aí negociando muito perto do seu máximo histórico, né? Acho que o Banco do Brasil também tem uma apreciação importante aí, dado, né, que os níveis de rentabilidade estão bastante elevados, né? O Brasil aí rodando na casa de ROI de 20%, né? Que era um negócio que a gente não via há muito tempo. Enfim, acho que mesmo BTG, Santander aí com rentabilidades melhores, no caso do BTG, né, o Santander acho que eventualmente pode apresentar uma recuperação, e o Bradesco é que acho que o mercado tem um pouco mais de dúvida com relação ao nível de rentabilidade que vai apresentar aí nos próximos anos, né. Mas eu não vejo nada diferente disso, acho que os resultados devem continuar bons aí para esse trimestre, né. Claro, como você mencionou, a gente vai ver um nível de provisão, acho que um pouco menor, né, porque o juro está diminuindo, né, vai diminuir mais para frente, então a gente pode ver aí uma tendência aí de melhora dos resultados, acho que mais para frente, né, mas acho que não tem nenhuma surpresa para acontecer aí, acho que é um setor mais visto como mais defensivo, apesar de ele não ser, mas acho que nesse momento de aversão a risco é um setor que acho que boa parte dos investidores aí procuram um refúgio. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer. Com certeza voltaremos a falar sobre isso e sobre outros assuntos, mas eu queria agradecer muitíssimo o nosso convidado de hoje, o Rodrigo Glatti, sócio da GTI. Rodrigo, foi um prazer tê-lo conosco hoje aqui no Closing da BMC. Prazer foi meu, muito obrigado aí mais uma vez pela cobertura, pelo convite, e sempre que vocês precisarem a gente está à disposição aqui. Um abraço. Até mais. Maurílio. Valeu, Carlos. Agora são 16 horas e 46 minutos. Você está acompanhando o fechamento do mercado aqui no Closing da BMC. Quero aproveitar para atualizar como está a variação das bolsas de valores norte-americanas. Dow Jones operando em alta de 1,08%, S&P 500 também em alta de 1,39% e Nasdaq também no momento de alta 1,79%. Reações do mercado ao justamente a divulgação do payroll, que é justamente esse termômetro de vagas de emprego, de contratações nos Estados Unidos. Veio um número muito maior do que era esperado, do que era previsto, e isso agora impulsiona as bolsas de valores nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também o Ibovespa também operando em alta. E daqui a pouquinho, muito perto já, né, da hora do fechamento, a gente vai poder ter um balanço final de quanto a volume, o que subiu mais e o que caiu nesta sexta-feira, nesse fechamento de semana. Então você continue ligado aqui com a gente, que a gente também traz notícias e informações para você. Uma das notícias é a da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, que acabou de divulgar queda de quase 4% nas exportações de veículos no Brasil em 2023. No total, 323 mil veículos foram exportados. México, Argentina, Chile e Colômbia foram os principais destinos dos carros produzidos aqui no Brasil. Segundo a associação, as montadoras brasileiras produziram 209 mil veículos no mês passado, uma alta de 0,5%
sobre o total de setembro de 2022. E a produção acumulada desde o início do ano é de 1.750.000 unidades. Carlos. Pois é, né, Maurílio? E a caderneta de poupança registrou um saldo negativo de 5,8 bilhões de reais em setembro, segundo dados divulgados pelo Banco Central. Esse foi o terceiro mês seguido de saques líquidos nessa modalidade, um resultado negativo menor do que observado em agosto, quando houve uma retirada de 10 bilhões de reais no mês retrasado. Em setembro do ano passado, o saldo da poupança tinha sido positivo, com a entrada de 5,9 bilhões de reais. No mês passado foram aplicados na poupança 306,1 bilhões de reais, enquanto foram sacados 311,9 bilhões de reais. Antes de continuar com o nosso convidado, vamos dar uma olhada como está nesse momento a Bolsa, porque são agora 4 horas e 49 minutos, temos ainda 11 minutos de negociação. Ibovespa continua em alta de 1,02%, 114.441 pontos, 16,43 bilhões de reais é o volume financeiro desta sexta-feira. Casas Bahia se confirma a melhor ação do dia, a maior alta de hoje, 7,14% de alta. Petrobras, Banco do Brasil sobe 4,09%, Petrobras 2,51%. E o Dux cai 7,27%, Pets 5,72% e Cogna 3,49% de queda. Vamos dar uma olhada também como está o dólar nesse momento. Aliás, Maurílio, como está a Bolsa nos Estados Unidos, que a gente não deu no último giro das bolsas, como estão os mercados lá em Wall Street? Vamos lá, vamos acompanhar então aqui se tem alguma mudança em relação ao que a gente já apontou. Dow Jones continua operando em alta de 1,07%, S&P 500 em alta de 1,38% e Nasdaq operando em alta de 1,78%, Carlos. Perfeito, o dólar cai 0,10%, R$ 5,16 nesse momento. Petrobras sobe 2,35%, R$ 33,50. Vale 1,73% de alta, R$ 67,04. O Brent, o petróleo tipo Brent, sobe 0,55%, 84 dólares e 53 centavos. E o minério de ferro lá na China continua preocupando os investidores, porque a China não deu sinais ainda desse estímulo fiscal que todo mundo estava aguardando. Então, está todo mundo ainda esperando o que vai acontecer com o minério de ferro lá na China. Deixa eu dar uma olhada aqui como está o fechamento do minério de ferro, leve alta, 0,8% lá na Bolsa de Dália. Deixa eu ver se já temos o nosso segundo convidado de hoje. O nosso convidado, nesse momento, deixa eu ver se já está conosco. Ainda não, mas daqui a pouco teremos o Caio Augusto, então, mas enquanto isso temos um anúncio para fazer, né, Maurílio? Isso mesmo, Carlos. Agora faltando então 9 minutinhos para 5 horas da tarde. A gente está acompanhando aqui no Closing na BMC News o melhor fechamento do mercado para você que acompanha a gente nas redes sociais, você que acompanha a gente no YouTube, também na TV fechada, no Profit da Neológica. Então você tem acesso aí às principais informações. Estava navegando aqui nesse momento no site da BMC News também, que é atualizado, tá? Em tempo real. É uma boa fonte de informações para você conferir detalhes do mercado financeiro. Lá tem, dentro do ecossistema, também tem o BMC Class, que é um curso que você pode fazer, gratuito, que você pode se inscrever e pode ter acesso às informações importantes, o que levar em conta antes de fazer uma aplicação, um investimento, tudo isso que é importante. A gente faz aqui no dia a dia, mostra as ações, mostra as notícias, justamente para tentar guiar, ajudar você num guia, né, num caminho do que você pode seguir. Claro que a decisão final é sempre sua, mas aqui a gente está tentando funcionar como uma bússola que leva você ao melhor investimento, que é justamente aquele baseado e feito não só no feeling, mas também nas informações e nas notícias. Então, desde o início do programa, a gente está trazendo aqui as notícias, as informações a respeito do cenário. Hoje, dia de divulgação do payroll nos Estados Unidos, né? Que é um número que indica aquecimento aí nas contratações,
queda de desemprego que está trazendo uma reação imediata ao mercado. Num primeiro momento, até as bolsas estavam operando em baixa, mas agora elas viraram, estão operando em alta nesse momento. Agora são 4h53. Hoje ainda tem análise técnica, hoje ainda tem mais notícias e daqui a pouco a gente vai voltar com uma entrevista com mais um convidado, mais um analista para trazer informações aqui no Close. Então, 4h53 da tarde, intervalo rapidinho, a gente volta já já, não saia daí. PNC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com o Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Receber vocês aqui hoje para celebrar mais uma etapa e mais um sonho realizado. O Money Report TV ele surge justamente para defender esse empresariado e também uma outra bandeira importante para o desenvolvimento da economia nacional, a agenda liberal.
E esse era o Morning Report TV, que é todas as quintas-feiras, às 9 da noite, aqui na BMC News. Então você não pode perder quinta-feira, 9 horas, aqui na BMC. E vamos chamar o nosso segundo convidado de hoje, o Caio Augusto, economista do Terraço Econômico. Muito boa tarde, Caio. É sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, amigos que nos acompanham aqui na BMC News. Caio, vamos lá. Mercado que está com uma volatilidade extrema após essa divulgação do payroll nos Estados Unidos, mais alta do que esperado. O que você está achando? Dólar que sobe, bolsa que anda de lado. Ontem foi um desastre. Qual que é a sua visão macroeconômica? E depois a gente vai falando sobre as questões mais específicas. Essa questão do payroll, na verdade, ela só reativa uma visão que o próprio Fed já colocou na praça na última decisão, né, na última reunião do FONC, que é de que eles ainda viam um aumento acontecendo em 2023. Esse aumento, né, que muito especulava que seria em novembro, muito provavelmente será agora em novembro, porque o mercado de trabalho nos Estados Unidos estar aquecido significa que cada contratação adicional que for feita vai acabar pressionando mais. Inclusive, muito bom lembrar também que os Estados Unidos passam, em 2023, por um movimento de greves em função de aumento de salário, o maior movimento do tipo das últimas décadas. A gente tem, basicamente, um levantamento recente que eu estava acompanhando, a gente tem basicamente 800 mil, um pouquinho mais do que isso, pessoas que ou já entraram em greve ou estão de greve agora nos Estados Unidos. Isso vai de montadora de carro até roteirista de cinema. Então, assim, não é uma questão tranquila. O mercado de trabalho estar apertado em um cenário em que as pessoas estão, de fato, demandando mais salário, significa que isso vai pressionar a inflação, isso vai continuar a pressionar a inflação. Então, a mensagem do Fed é, se, né, a grande mensagem do Powell, né, we are data dependent, né, a gente está olhando os dados, O que os dados estão dizendo? Apesar dos núcleos de inflação estarem desaquecendo, isso significa, o mercado de trabalho estar aquecido, significa que ainda haveria espaço. O juro não deve subir muito mais do que isso, vamos dizer assim, talvez ele chegue a 6%, talvez ele rompa um pouquinho 6%, mas não vai muito mais adiante. Só que a preocupação não está no curto prazo. Dado que os Estados Unidos expandiram bastante a dívida, principalmente depois dessa questão aí de equalizar o aumento do teto, né, que agora não tem teto de dívida até o ano que vem, é um negócio muito doido, né? Às vezes a gente acha que no Brasil a coisa tá desregrada, nos Estados Unidos nesse aspecto eles dão alguns passos a mais. Desde o momento em que se liberou essa questão do teto, que a dívida dos Estados Unidos estava em 32 trilhões de dólares, ela já passou de 33 trilhões e está caminhando numa velocidade cavalar. Por quê? Porque a emissão dos novos títulos leva em consideração justamente essas taxas de juros mais elevadas e também as taxas de juros mais elevadas para 10 anos e para 30 anos. As duas, inclusive, passaram de 5% nessa semana. Então, é uma situação complicada porque, tal qual da outra vez que eu estive aqui, a gente estava conversando, isso acaba sugando a liquidez do mundo, por um motivo muito simples. Trata-se da única dívida do mundo que nunca deu calote e ela está pagando o maior cupom aí, está pagando, né, o nível mais alto de juros em mais de 20 anos. Então, é muito fácil entender como isso acaba concentrando. Agora, isso deixa os outros cenários, os outros mercados do mundo, que são um pouco mais voláteis, entra aqui o nosso também um pouco mais inseguros. O que ainda salva a gente, e o que é a grande salvação da lavoura, né, desculpe aí a piada, é o fato de que commodities nós continuamos sendo um grande player, na verdade um player cada vez mais bem estruturado, porque se não fosse o caso, realmente, com esse diferencial de juros se reduzindo, mesmo havendo condição real de continuar reduzindo a Selic por aqui, porque há intervalos, os núcleos aqui estão bastante baixos, a difusão da inflação na economia está no menor nível histórico desde 95, então assim, tem condição, a Selic vai continuar caindo. Mas apesar disso tudo, a movimentação lá fora é de concentração de capital nos Estados Unidos, em função dessas taxas de juros,
E esse payroll basicamente diz para o Fed, realmente você estava certo, vai ter que aumentar mais um pouco antes de começar a pensar em cair, que deve acontecer no segundo semestre do ano que vem só. Caio, eu queria entender um pouco mais da sua visão, trazendo aqui à tona uma discussão também, algumas colocações de alguns analistas, dizendo que esse momento da economia dos Estados Unidos é uma economia que não se abate por recessão, mas que também não cresce forte o suficiente para forçar a inflação. Você concorda com isso? Essa é a chamada visão Goldilocks Economy, que inclusive ela tem sido muito colocada agora, é um termo que tem surgido agora, tem sido muito falado, mas não é um termo de agora, é um termo que veio num artigo de 92, quando a descrição dada pelo economista David, meu Deus, deixa eu só conferir o nome dele aqui, eu esqueci o sobrenome dele, mas enfim, um economista americano escreveu isso em 92, dizendo que a economia americana estava, abre aspas, nem muito aquecida, nem muito fria, simplesmente no ponto. E basicamente essa visão leva em consideração que essas três coisas podem acontecer ao mesmo tempo. O PIB continuar crescendo, o desemprego continuar baixo e a inflação continuar não pressionando. Eu basicamente não acredito que essa versão seja verdadeira, principalmente porque existem diversos motivos para a gente ficar preocupado em relação a isso. O primeiro, o mercado de trabalho está pressionado, mas ele não está pressionado sem que as pessoas estejam requisitando maiores salários, na verdade elas estão requisitando. Tem aí o que já foi comentado também, de taxa de juros para 10 anos e 30 anos, já superaram 5%, isso acaba pressionando o mercado imobiliário. As taxas fixas de 30 anos para financiamento imobiliário nos Estados Unidos já superaram 8%, que é a maior alíquota em 23 anos. Isso só aconteceu na virada do milênio. O House Affordability Index, que é um acompanhamento feito que leva em consideração a demanda por casas, oferta de casas e o custo de financiamentos, ele está no menor valor já registrado. Esse negócio começou a ser acompanhado nos anos 70. Então, assim, existem diversos índices, diversos mesmo, só citei alguns deles aqui. Um outro também muito importante, a questão do excesso de renda. Geralmente, um item que é bastante observado para dizer o quanto os juros está chegando na economia real é o quanto existe excesso de renda, por um motivo muito simples. Pensa na situação que você precisa ter algum consumo, mesmo que seja um consumo mais caro, um iPhone, saiu o iPhone novo agora, você está pensando em trocar o iPhone. Se você tiver renda disponível, e considere renda disponível que seja limite de cartão que você consegue parcelar e cabe dentro do seu orçamento. Se você tiver renda disponível, você não vai aumentar o seu endividamento, ou você pelo menos não vai aumentar o custo do seu endividamento. Mas essa não é a realidade para literalmente 80% dos americanos. Apenas em um levantamento recente da Bloomberg foi detectado que apenas 20% dos americanos, os 20% mais ricos, ainda têm disponibilidade financeira para consumo. E para piorar, quando a gente olha o comprometimento, vamos dizer assim, quando as pessoas estão começando a não pagar o cartão de crédito, ou vamos dizer assim, o que a gente usa aqui no Brasil, entrando no rotativo, esse índice já superou 7,2% nos Estados Unidos para os bancos médios, o que significa que no levantamento histórico, que começa desde os anos 80, isso nunca aconteceu. Então, assim, a renda disponível está cada vez menor, os juros estão cada vez maiores, está cada vez mais difícil consumir, a renda disponível é cada vez menor. Então, realmente, acho muito difícil que esse cenário seja colocado. Mas no caso, vamos dizer assim, esse Goldilocks Economy, só para vocês ficarem por dentro disso, seria uma visão um pouco diferente daquilo que estava se falando de hard landing, né, que a economia entra numa recessão forte, soft landing, que a economia entra numa recessão suave, e diferente também daquele no landing, que nada acontece. A ideia disso é, a economia vai crescer num ritmo mais moderado, mas não vai sofrer. Levando em consideração a quantidade de mercados que precisam passar por alguma correção, simplesmente para voltar a continuar o fator histórico, só para vocês ficarem com essa informação na cabeça. O valor médio de casas nos Estados Unidos precisaria recuar, nesse exato momento, 35% para retomar a média histórica de crescimento do setor imobiliário que a gente tinha antes da pandemia. Então, quer dizer, as casas estão 35%,
vamos dizer assim, em vez de você comprar uma casa por um preço que valeria, você está comprando uma casa e meia, quase, só porque os preços estão surrealmente altos. Só que com esse custo de financiamento bastante alto, que eu já falei, mais alto tanto nas taxas longas quanto nas taxas de financiamento em pelo menos 20 anos, e com a renda disponível cada vez menor, sinceramente, é uma situação muito difícil da gente dizer que é sustentável. Pois é, mas agora, falando também um pouco do contexto disso tudo, porque a gente tem um petróleo também que deu uma queda nos últimos dias, mas não para de subir. Desde o começo do ano, a gente viu um petróleo que passou de, se não me engano, $60 por barril para quase $100 nas semanas passadas. O que você está achando? Por onde vai o petróleo, considerando as restrições de produção e de exportação vindo de alguns países da OPEP+, como Arábia Saudita e Rússia, e o que esperar do petróleo no ano que vem, como isso vai afetar também a inflação e juros e a economia real por causa disso? O petróleo, na verdade, ele é uma variável que ele ainda vai dar muita dor de cabeça. E o motivo é basicamente o seguinte: a demanda por petróleo, como na economia, a gente chama isso na economia de inelasticidade. A demanda por petróleo, ela é mais ou menos a mesma. Para você que está nos assistindo, não pensar que a gente vai ficar no economês aqui, pensa o seguinte: a gasolina, alguns anos atrás, ela chegou a custar R$3 por litro. E aí, quando via PPI e tudo mais, em alguns lugares ela chegou a custar mais de R$8 por litro. Agora deve estar uns R$6. Esse tipo de variação fez você vender o seu carro necessariamente, para você parar de usar o seu carro e usar o transporte público, ou comprar uma bicicleta elétrica, comprar um carro elétrico? Talvez algumas das pessoas que estão nos assistindo vão responder sim. Mas na média, a imensa maioria das pessoas vai ou dizer: nossa, o combustível está muito caro, ou que bom que o combustível deu uma aliviada. Mas mudar de fato o consumo, isso não acontece. E isso é refletido quando a gente olha esses dados agregados para a demanda de petróleo, a demanda por derivados de petróleo para o mundo inteiro. É uma demanda inelástica. O preço tem que variar muito, muito mesmo para que decisões sejam alteradas. Beleza. Só que a oferta do petróleo, ela tem uma dificuldade, que é a seguinte: a ampliação da oferta de petróleo e de derivados, ela demora muito mais do que a redução. Então, essas reduções que foram anunciadas até agora, olha, a Arábia Saudita, olha, a gente vai reduzir 1 milhão de barris de petróleo por dia. Os Estados Unidos também, com as medidas do ESG, olha, não pode extrair petróleo de xisto lá, o shale oil. Então, isso vai reduzir a capacidade e tudo mais. Todas essas reduções, elas são fáceis de fazer, literalmente numa canetada dentro da OPEP+, alguém pode dizer lá, realmente, olha, a gente vai reduzir aqui e acabou, só que o retorno delas é muito complicado. E aí, provavelmente, você que está observando os preços nos últimos dias, que de fato eles têm caído, deram uma porrada aí, sei lá, 10%, caíram forte, estavam acima de 90, chegaram bem perto de 80 de novo. Aí você vai me dizer, pô, mas e se a gente tiver uma recessão bastante forte, como as coisas vão se desenhando e tudo mais? Aí, para você ver como essa situação do petróleo é complicada, aí fica mais difícil ainda. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que muitas dessas empresas e muitos países estão pensando em energia limpa, descarbonização e itens do tipo, o que já é um desincentivo para investimentos de petróleo, que são de longo prazo, se a gente tiver o preço do petróleo custeando ainda menos as atividades, haverá ainda menos incentivo. Então, por exemplo, vamos olhar em termos de valores. O pré-sal, que tem uma extração extraordinariamente eficiente. O custo de extração do pré-sal é $3, $4. Beleza. Então quer dizer que o petróleo tem que cair muito para falar que não vale a pena nem tirar ali do pré-sal. Só que não é só o pré-sal que tá suprindo, ou pelo menos correndo atrás de suprir essa demanda global. Uma boa parte da expansão da oferta colocada pelos Estados Unidos no mercado nos últimos anos é de shale oil, que tem um custo muito mais elevado. Então, eu vou colocar um valor fictício aqui. Vamos supor que para tirar um barril de shale oil saia aí pelo menos $40. Mais transporte, mais logística, mais refino e tudo mais. Se o petróleo se passa por uma grande porrada e o petróleo vai, sei lá, a $45, $50,
Como que você vai convencer uma empresa de shale oil a investir bilhões de dólares para aumentar a produção, se ao mesmo tempo não vai valer a pena? Cada dólar que ela investir ali, ela vai estar recuando em prejuízo maior do que aquele investimento que ela está fazendo, e ao mesmo tempo, daqui 5, 10 anos, provavelmente a frota de carros já vai caminhar um pouco mais para a eletrificação, outras fontes vão sendo pensadas. Então, assim, é uma questão muito complicada e que, se no curto prazo, aparentemente, parece que ela não está dando trabalho, porque esse recuo forte nos preços é porque o mercado sempre antecipa e o mercado está visualizando que deve vir uma redução de demanda. Só que essa produção que já está se recuando, se ela recuar ainda mais por incentivos via preço, ao menor soluçar de algum grande consumidor, por exemplo, os Estados Unidos ou talvez a China, isso pressionaria muito os preços. Então, é uma situação muito delicada. Agora deve estar dando um alívio em função desse adiantar, dessa expectativa de que a demanda fique menor, mas o ponto é que isso vai dar mais trabalho de 2024 em diante. Talvez isso ainda não esteja no radar, mas vale a pena olhar porque isso aí tem um impacto global. Ô Caio, pegando esse gancho aí no que você falou e também na sua resposta anterior, em que a gente ainda estava analisando os próximos passos aqui da economia americana, tem especialista comparando o que é feito de política econômica hoje pelo governo dos Estados Unidos com o que é feito nos países emergentes. É uma crítica, obviamente, de que a política econômica lá está parecendo a política econômica de um país emergente como o Brasil, por exemplo, quando na verdade deveria estar aí tomando frente, sendo a locomotiva aí do trem nesse sentido. Queria saber se você concorda com isso claramente, obviamente, e queria saber também o que está preocupando o mercado em relação a isso, em relação desses altos patamares dos juros nos Estados Unidos para os próximos meses, e na sua visão, qual é o pior cenário possível em relação a isso? O primeiro ponto, eu concordo completamente. De fato, os Estados Unidos têm se comportado de uma maneira bastante curiosa em relação ao próprio orçamento. Os Estados Unidos ele roda com déficit fiscal elevadíssimo, tanto em termos percentuais quanto em termos do número mesmo, por assim dizer, há vários anos. É muito difícil você encontrar um ano que os Estados Unidos tenham dado algum superávit. O orçamento público nos Estados Unidos é bastante engessado, isso também é parecido aqui com a gente, só que, por outro lado, todas as vezes, pelo menos nesse ano que a gente viu, para a gente usar isso como proxy, né, a questão do teto da dívida, e agora mais recentemente, coisa de essa semana, os últimos 10 dias, de possível shutdown do governo, né, que é o que acontece lá nos Estados Unidos. Se não aprovar o orçamento, se não encaixar direitinho as contas ali, passar pelas casas legislativas, o governo simplesmente para de oferecer os serviços. Isso aí é meio caótico. Já aconteceu algumas vezes, mas é meio caótico. Não é bom que aconteça. A expectativa que se tem para isso, o que faz o mercado ficar cada vez mais desconfiado, e isso acaba empinando os juros, como a gente tem visto nos últimos tempos, é o fato de que há um estoque muito grande de dívida a ser paga. Então, assim, uma coisa é se a gente estivesse falando de um país que, olha, já deu calote, já rodou dívida várias vezes, de uma Argentina, alguma coisa assim do tipo, ou de um Brasil nos anos 80, vai. Outra coisa é a gente falar dos Estados Unidos estarem não com aquela dívida, olha, é o risk-free da economia, porque tem um custo muito baixo e ela basicamente lastreia o capitalismo de uma maneira bastante ampla, porque todo mundo compra esses títulos. Agora, o que é complicado, e é uma questão, inclusive, bastante polêmica, os Estados Unidos hoje eles têm um problema fiscal muito mais grave, muito mais complicado de lidar que o Brasil. Por quê? A gente olha todas as vezes que eles passam por algum impasse, seja essa questão do teto da dívida ou agora do shutdown no governo, eles acreditam basicamente o seguinte: a gente fez algum acerto, isso não vai acontecer, não vai explodir, e depois a gente vê essa questão. Só que de depois a gente vê essa questão, a dívida dos Estados Unidos saiu da casa de 20 trilhões de dólares para o atual patamar de 33 trilhões de dólares e correndo em 10 anos.
sabe? 10, 12 anos. Ok, tivemos uma pandemia, tudo bem, beleza. Não é esse o ponto que a gente está dizendo. Só que assim, ó, um orçamento bastante engessado, que se amplia bastante, e o déficit é uma questão comum nas contas públicas dos Estados Unidos. Então, a grande desconfiança está em basicamente 2 pontos. Primeiro, o estoque gigantesco de dívida que tem para vencer. Se eu não estou enganado, eu posso estar cometendo um impropério agora, mas se eu não me engano, tem pelo menos 7 trilhões de dólares a serem pagos no ano de 2024. Então, assim, é um negócio não desprezível. E 7 trilhões a esses juros de agora, não 7 trilhões àqueles 0,25 que a gente tinha anos atrás. E o segundo ponto é isso. Os Estados Unidos, eles se comportam da seguinte maneira: nós temos o dólar, que é a moeda soberana mais utilizada no mundo, ok, beleza, ninguém está discutindo isso. Só que a questão é, como que você vai poder confiar no dólar como reserva de valor no longo prazo, se o valor dele vai se diluindo ao longo do tempo, basicamente porque você está expandindo a base monetária. E assim, ó, não é uma questão de entrar no meandro monetarista e falar assim, não, está expandindo a base monetária, expandiu aqui $100, a inflação vem. Não é esse o ponto. Só que o que foi feito no pós-2008, que acabou ampliando, se a gente usar o balanço do Fed como proxy, o que ampliou o balanço do Fed em 2 trilhões de dólares, que já é grana pra caramba, acabou sendo ampliado durante a pandemia em 6 trilhões de dólares, quase 7 trilhões de dólares, ao passo assim, de alguns meses. E passado tudo isso, vamos dizer assim, passado o período mais agudo da pandemia, passado o período mais complicado da situação dos bancos, das empresas, de todos os auxílios que foram concedidos, ainda assim a dívida dos Estados Unidos, ela roda, gente, esse número é surreal, eu estava acompanhando isso ontem, ela roda num aumento médio de 74 bilhões de dólares por dia. Pensa, faz as contas aí. Cara, daqui a pouco os caras vão conseguir passar um PIB de Brasil em meses, só de aumento de dívida. E esse custo, para vocês terem uma ideia, pela primeira vez em 40 anos, ele está para superar o custo que os Estados Unidos têm com o setor armamentício. E os Estados Unidos, né, vocês sabem disso, é o país do mundo que tem o setor de defesa mais bem estruturado e com o maior custo do mundo. Então, assim, é uma questão bastante séria, a meu ver, não está sendo observado pelos Estados Unidos com a seriedade que deveria. É basicamente assim, tá chegando no teto, então tem toda uma questão, vai dar calote, não vai dar calote, alguém vai lá, passa uma canetada, não tem mais teto, maravilha, resolveu. Não resolveu nada, o problema está ali. Estruturalmente falando, o déficit continua, o aumento da dívida continua, e com esse nível de juro, que agora não é só curto prazo, ele também é para 10 anos, também é para 30 anos, isso, se por um lado parece uma grande oportunidade, você falar assim, o juro não vai ficar aí para sempre, ele deve subir mais um pouquinho, mas depois ele cai. Por outro lado, se você olhar grandes países que acabam comprando essa dívida de uma maneira mais veloz e mais com um volume maior, como a China, esses países já estão começando a devolver essa dívida. A China já devolveu mais de 300 bilhões de dólares em títulos de dívida dos Estados Unidos nos últimos 2 anos. Então, assim, isso não é desprezível. E é fácil entender por que o mercado está pressionando. O que a gente precisa ter, por incrível que pareça, às vezes a gente foca muito o Brasil precisa ser responsável, tudo mais, concordo, precisa mesmo, a gente tem os nossos problemas, mas os Estados Unidos precisam sinalizar isso. E com 2024 sendo ano eleitoral e ano de crise, eu acho muito difícil que sinalizem. Talvez de 2025 em diante. Resta saber se vai ter teto para mudar de dívida lá nos Estados Unidos ainda, ou se já vai ter chegado fora de órbita. Análise de Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, às 5h22, horário de Brasília dessa sexta-feira. Caio, obrigado, viu, pela sua participação, por esse panorama aí completo, para ajudar a gente a entender e ajudar a gente a levar informação para as pessoas. Obrigado, viu? Opa, pessoal, eu que agradeço e, como sempre digo, precisando, só chamar. Obrigado, pessoal. Valeu.
Muito obrigado e vamos para um rápido giro da Bolsa para antes do intervalo. Ibovespa sobe 0,78%, fechou a alta de 0,78%, 114.169 pontos. Volume financeiro 18,36 bilhões de reais e o Dux cai 7,66%, Pets 5,03 e Cogna é a terceira pior do dia, 3,49% de queda. A Casa Bahia sobe 8,93%, Banco do Brasil 4,07%, Carrefour 3,22%. Maurílio, bolsas lá fora como fecharam? Vamos acompanhar aqui, Carlos, então, o fechamento de Dow Jones, todas as três no positivo, Dow Jones 0,87, S&P 1,18 e Nasdaq 1,6. A gente vai fazer um breve intervalo e vai voltar com análise técnica para saber exatamente os pontos importantes, onde colocar o óculos, o binóculo, onde colocar a lupa, né, na Bolsa de Valores de São Paulo para a gente conseguir entender como foi essa sexta-feira e como foi essa semana, né, a primeira semana do mês de outubro, esse último trimestre do ano começando e com muitas oscilações, com muitas notícias diferentes e com muitos pontos focais para a gente analisar exatamente nesse último bloco do closing que vai ao ar daqui a pouquinho. Então você continue ligado, a gente tem análise, agora são 17 horas e 24 minutos, na volta do intervalo então, a análise técnica aqui no closing. Fique ligado, a gente está esperando você. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Você sabe quanto custa estudar na escola mais cara do mundo? Essa escola, além de ser a mais cara, é também uma das mais antigas da história. Localizada na Suíça, ficou conhecida como a Escola Real por ser uma escola-castelo da dinastia familiar local. O campus do Instituto Le Rosey se assemelha a um resort de luxo e conta com 2 residências, a de verão e também a de inverno, com aulas adaptadas para cada uma dessas épocas do ano. Além da Suíça, a escola conta com um campus na França.
entre os ex-alunos a membros da realeza, políticos e executivos de grandes empresas. O primeiro ano letivo foi em 1880 e agora, quase 150 anos depois, a Le Rosey é a escola mais cara do mundo. Para se ter uma noção, quem quiser ter a experiência de estudar neste castelo terá de investir aproximadamente $132 mil por ano de estudo. E só para constar, a escola oferece programas acadêmicos para estrangeiros. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. 5h28 da tarde, horário de Brasília. Um dos maiores investidores individuais da Bolsa Brasileira, Luiz Barsi Filho, já afirmou que não deseja ser apenas acionista minoritário, mas sim um pequeno dono das empresas nas quais investe. Pois agora o bilionário pretende colocar em prática essa filosofia no IRB. Barsi entrou com um pedido público de procuração para que a próxima Assembleia de Acionistas da empresa de resseguros. A intenção é eleger Louise Barsi, filha dele, Louise Barsi, que é filha dele, para o Conselho de Administração da companhia, que passou a se chamar IRB. Louise já representa o pai em outras empresas nas quais ele detém participação, como no caso da Eternit, onde ela já ocupa uma vaga no Conselho. No IRB, Louise integra hoje o Conselho Fiscal. A Assembleia para a eleição dos novos membros do Conselho de Administração acontece no próximo dia 17. Luiz Barsi possui equivalente a 1,5% de ações do IRB. Ele não informa se tomou ações alugadas no mercado para participar da próxima Assembleia. E agora vamos chamar o nosso analista técnico, Sidney Lima, analista da Ouro Preto. Vamos ver se já está conosco. Está sim. Muito boa tarde, Sidney. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, uma honra estar aqui com vocês novamente para a gente poder fazer as análises aí a respeito do mercado. Sidney, vamos iniciando então com Ibovespa e dólar, porque Ibovespa voltou a subir nesta sexta-feira, fechou com uma alta de 0,78%, como a gente está vendo aqui no nosso profit da Neológica, e o dólar subiu forte no começo do dia, mas acabou fechando em queda. Sua visão sobre Ibovespa e dólar no gráfico? Trazendo agora o gráfico aqui para vocês, até então, com o comportamento que nós tivemos aí no início do dia, a gente acreditava em uma possibilidade de que nós tivéssemos aí a formação, né, uma continuidade de um movimento de queda aqui para o índice, o que acabou não acontecendo graças a uma releitura dessa expectativa aí das consequências que estão alinhadas ao payroll. Me chama bastante atenção dois fatores. Primeiro, quando a gente fala especificamente da análise técnica, nós temos esse pavio aqui embaixo, que basicamente ele determina para a gente, traz clareza em relação à força compradora. O índice, o Ibovespa no caso, ele chamou bastante atenção por ter vindo fazer esse toque nessa média de 200, a média de 200, que é uma média referente de referência grande para boa parte dos players que a gente tem no mercado. Ao tocar aqui, entra uma defesa considerável de força compradora. Então esse pavio aqui em cima, ele me dá essa defesa compradora, caracterizando uma possibilidade de um sinal de reversão, ganhando na próxima segunda-feira esta região aqui, ó, dos 114,600. Acredito que a gente venha buscar lá o ponto dos 116,178, e isso tem sido muito validado por esta entrada de um fluxo grande comprador que nós tivemos aqui para o dia de hoje. Perfeito. E o dólar, como é que está a situação? Indo aqui para o dólar, vamos pegar o contrato futuro aqui de dólar. Dólar no mesmo movimento, né? Nós temos aí uma perspectiva agora, deixa eu até limpar aqui uma série de estudos que eu havia feito, mas se a gente trazer, o dólar ele vem nesse sentido oposto do que nós temos para a pauta gráfica ali dentro do Ibovespa. O dólar chegou a fazer um forte movimento de alta que nós presenciamos aí nas últimas semanas, e aí ele começa a entrar em um processo de exaustão desse
movimento de alta. Eu tenho uma agressão de volume vendedor, a característica de uma possibilidade de realização. Boa parte do fluxo que nós tínhamos de saída do mercado brasileiro era para um posicionamento de cautela mediante ao fato do mercado não saber quais seriam as expectativas dos desdobramentos aí desses dados relacionados a emprego e à política monetária. E aí nós temos uma exaustão nesse topo, nesta região, e da mesma forma que nós tivemos aquele pavio embaixo lá no Ibovespa, a gente tem um pavio muito grande, determinando aqui para a gente uma força vendedora. Caso a gente tenha um dólar vindo aí testar essa região aqui, ó, dos 150 por aí, acredito que a gente abre uma determinada margem para vir buscar esse patamar aqui do 0,36 aí já no início da próxima semana. Isso que eu olho, inclusive validado também por um pouco de volume vendedor. Sidney, estou pegando aqui as cotações da semana, já que hoje é sexta-feira, e Magalu foi a que mais caiu essa semana, com 16,04%. Na outra ponta, a BRF, com um aumento, né, no positivo 10,68%. Queria que você analisasse, por favor, primeiro a Magalu, depois a BRF. Com certeza, vamos lá dar uma olhadinha aqui, indo para Magazine Luiza. Magazine Luiza, papel que está diretamente relacionado aí à expectativa do varejo, né? Então tem uma implicação muito direta em relação à taxa de juros. Graficamente, eu não tenho clareza em relação a um posicionamento de reversão. Então eu não tenho rompimento de máximas anteriores. Então a característica que ele me dá, que ainda por mais que eu tive essa entrada aqui, ó, tive um candle positivo, é sobre este movimento de correção, e se ele perder essa região de mínima, a gente pode ver Magazine Luiza aí escorregando um pouquinho mais. Tivemos até uma entrada de volume comprador, e aí a incógnita que fica basicamente para a gente em relação à análise técnica é se teremos aí uma nova entrada de volume comprador e se a gente começa a conseguir romper esses topos anteriores. Rompendo esses topos anteriores, somente aí a gente olharia para tentar olhar um posicionamento de compra para quem sabe buscar aquela região dos R$ 2,20. Então, a princípio, para a Magazine Luiza, eu não tenho sinal claro de reversão desse movimento aqui para uma possibilidade alta. Isso ainda é uma correção para quem sabe a gente continuar o movimento aí. O setor de varejo ele ainda está um pouquinho complicado. Ora, vamos falar um pouquinho de bancos. Próxima... Opa! BRF, Vai lá. Então tá. Acho que a gente esqueceu de BRF, né? Isso, BRF tem uma dinâmica direta lá com a China, né? BRF, ela chega num topo bem relevante, essa região aqui dos R$ 10,70. Eu até acredito... aqui, ó, olhando aqui para a área de volume, a gente tem uma formação de volume aqui em BRF, que é o que falta lá para a Magazine Luiza para a gente poder acreditar numa possibilidade alta. Então, assim, ela veio de um forte movimento de recuperação. Você pode ver que ela começa a congestionar aqui nessa região de topo, que é quando a gente tem, obviamente, players fazendo realização dessas posições, mas este candle de força muito grande, o corpo dele engolindo o corpo anterior e validando sobre esse aumento de volume comprador, eu até olharia para uma real possibilidade de comprar de fato este rompimento aqui, e aí quem sabe um stop abaixo dessa mínima aqui, que seria abaixo da mínima de hoje e de ontem. Perfeito. Vamos dar uma apanhada de bancos, então, porque o Banco do Brasil hoje subiu forte, 4,07%. O Banco do Brasil, que segundo várias análises, estou lendo aqui relatórios que acabam de sair, temos relatórios que falam que o Banco do Brasil é uma, abre aspas, fortaleza de dividendos e lucratividade e capital. Isso é análise do Bradesco, por sinal, né, que levou o Banco do Brasil para compras, né, levou sua recomendação do Banco do Brasil para compra. O que você está achando de Banco do Brasil, de Bradesco e também de Itaú? Vamos lá. Banco do Brasil me chama bastante atenção, ele veio aqui testar essa região de topo, né? Acredito que a gente possa ver aí Banco do Brasil lá na região dos R$ 51 já na próxima semana. Notícias como essa acabam tendo um impacto de relevância em relação ao apetite comprador, principalmente por parte do varejo, das pessoas físicas, então é natural que a gente tenha esse posicionamento aí. Eu até acredito que após um candle de força como esse e uma entrada de volume
volume relevante, a gente tenha uma continuidade aí deste movimento de alta. Vale lembrar que o Bradesco ele acabou fazendo, né, esse comunicado aí em relação à perspectiva de Banco do Brasil, mas durante essa semana a gente teve outros grandes bancos, referências no mundo, bancos internacionais, que acabaram também aumentando essas recomendações para outros bancos. Então, eu de fato até acredito com posicionamento aí mais comprador, que a gente deve ter essa continuidade aí, ainda mais virando a página aí após esse cenário de payroll incerto que o mercado acreditava. Para Itaú, vamos dar uma olhadinha aqui dentro de Itaú na mesma dinâmica, ele vem fazer o movimento de teste, a gente pode ver que ele tenta romper e deixa esse pavio aqui, então isso daqui é só um movimento de realização de players e tem me chamado bastante atenção para boa parte dos papéis, eu olho bastante para o volume, que é essa parte aqui embaixo, então a gente tem uma recorrência de aumento do apetite de volume comprador, isso daqui traz uma clareza muito grande para gente. Eu olho para uma possibilidade real de uma correção até este ponto aqui que nós temos ali na região dos 27,50, corrigindo até esse ponto Itaú, eu acredito até que a gente pode olhar aí com mais carinho uma possibilidade de compra ganhando 27,90, faria uma parcial ali naquela região dos 28,30 para tentar trazer aqui neste topo que nós tivemos lá no mês de julho, que está lá na casa dos R$ 29,20. Perfeito. Maurílio. Aproveita aí já, Sidney, para ver Santander, porque Santander também está entre os que mais subiram essa semana, o segundo papel mais valorizado, né, na Ibovespa essa semana. Já que está em banco, vamos ver o Santander também? Vamos lá, vamos olhar Sambi 11, que é o papel que a gente tem mais liquidez. Tem até um padrão técnico que boa parte, alguns livros eles acabam comentando sobre isso, e Santander tem esse padrão bem claro, chamado linha penetrante, que é um padrão que a gente tem aí uns candles de força muito fortes, por mais que a gente tenha no topo dele um processo de realização, mas esse processo de realização, esse pavio aqui em cima, que é a força vendedora, ele não devolve a maior parte do movimento comprador, então trazendo para gente uma continuidade dessa possibilidade do movimento de alta, inclusive também validado pelo movimento comprador. Só uma atenção ele fica no caso de Santander, porque deste fundo até o topo aqui, nós tivemos 7%, cerca de 7% de alta em somente 3 dias. E aí, se ele continuar fazendo esse movimento de alta para vir tocar nessa média de 200 que está aqui na região dos 27,70, aqui eu acredito que ele pode, como a gente fala vulgarmente, né, dar uma engasgada. Então, engasgar, ou seja, aqui ele chega para um processo de exaustão e vem entrar aí um pouco de correção para daí sim o movimento ele ter força para ganhar esta região dos 27,70. Então, 27,70 aqui eu acredito que possa ser um paredão, porque ele já vem de um recorrente e forte movimento de alta. Chegando nessa região, provavelmente a gente deve ver muita realização de players que estão comprados aqui. Vamos falar rapidamente do setor de educação, Sidney, porque hoje a pior do dia foi o Dux, menos 7,66%, mas também a Cogna perdeu 3,49%. O que você está achando de Cogna e o Dux? Vamos lá. E do que a gente tem aí, para padrão técnico, eu não tenho uma clareza muito grande para uma possibilidade de movimento. Esse movimento aqui ele é característico quando a gente tem aí alguma notícia, alguma coisa que acaba impactando. Eu não tenho uma direção, né? Não tenho uma tendência muito clara de direção para IDUC. Eu vejo aí, quem sabe, um canal de baixa aqui que ele foi formado anteriormente. Então a gente tem toques aqui na parte de cima e alguns toques aqui na parte de baixo. Entrou um pouco de defesa compradora, isso me traz um pouquinho de cautela para eu olhar para um posicionamento de venda, quem sabe. Mas acredito que dá até para fazer um trade curto, caso o papel ele abra abaixo dessa média de 21 aqui nos R$ 20,10 e venha testar esses 19,30, tá? Só que assim, quando a gente tem qualquer contexto, eu sempre ressalto isso, quando a gente tem qualquer contexto aí de notícia, que é o que está impactando o preço, a análise técnica ela tende às vezes dar um pouquinho de vacilo, né? A gente tende aí a vacilar um pouquinho em relação aos padrões técnicos
técnicos, porque notícia ela acaba não respeitando o padrão técnico. Mas se ela perdesse pontos 19,30, vejo 18,63, quem sabe buscar lá a região dos R$18. Compra eu não vejo de forma alguma. Então compra eu não tenho aqui nenhum padrão, nada que me fale para uma possibilidade de compra aí dentro de Duque. Já quando a gente vem para Cogna, vamos dar uma olhada aqui em Cogna. Cogna, ela entra um pouquinho de defesa. A gente tem aí quase a tentativa da formação de um martelo. O volume agressivo, ele segue sendo o volume comprador, mas eu tive uma defesa, segue sendo o volume vendedor, mas eu tive uma defesa compradora. Contudo, entretanto, todavia, a tendência já para Cogna, eu tenho uma claríssima tendência de baixa que foi formada aqui dentro de Cogna. Então, assim, posicionamento dentro de Cogna, eu acredito que seja muito em um grau completamente elevado aí de risco para esse papel. Então, o que eu olharia? Totalmente claro aí. Esse papel, ele tá numa clara tendência de baixa e o preço ele está sendo negociado embaixo dessa média de 200. Comprar embaixo dessa média de 200, para mim, seria ilógico, sem lógica alguma, pelo menos para esse momento. Agora, se Cogna, ela vem testar, abre aqui, entre essa média de 200, 2,57 e vem testar essa região dos 2,49, aí eu olharia aí para uma possibilidade de venda com stop aqui em cima dessa média de 200 para tentar sair aqui com uma parcial ali na região dos 2,43. Ou outra possibilidade que eu também olharia para venda é se esse papel ele vem tentar reagir para tocar novamente nessa região, eu também olharia para venda aqui nessa região do toque desta linha de tendência de baixa e estoparia ali acima daquela média de 21. Então isso seria o que eu olharia para a Cogna, também validado pelo um volume vendedor. Sidney, queria deixar você à vontade agora para alguma recomendação, algo que você tem analisado, tem percebido e que você pode divulgar e dividir aqui com a gente em relação à nossa Bolsa de Valores. Então, a dinâmica que eu acabo olhando aí ainda está bem relacionada ao sentimento mais macroeconômico, a dinâmica que nós temos na economia mundial. A gente trabalha muito com uma pauta mais de longo prazo, olhando para fundamentos, resiliência de algumas empresas, e eu acredito fielmente que é um momento atrativo para empresas do setor de siderurgia. Então, para quem aguenta aí um pouco de balanço e tem capacidade para fazer aportes de uma forma mais fatiada, uma forma mais distribuída, eu acredito que este é um bom momento. Aí até trazendo aqui o gráfico clássico para as ações da própria Vale, né, que é um papel bem interessante aqui, até falo bastante para boa parte dos meus alunos, a gente começa a ter uma entrada de volume comprador, tá certo que a gente fica muito refém da dinâmica do que está acontecendo lá no mercado internacional, mas a gente começa a ter a formação de uma linha de tendência de alta. Se a Vale, para mim, ganhar essa região dos R$ 67,83, acredito, a gente até projeta, porque aqui é quase um fundo duplo, ó. Então eu projetaria este fundo para esta região de gatilho e aí a gente teria uma saída parcial ali na região dos R$ 70. Então, se Vale começar a querer ganhar esse ponto dos 67,90 por ali, acredito que ela venha buscar ali os R$ 70 no curtíssimo prazo. Obviamente que tenha toda a dinâmica econômica, macroeconômica, demanda e taxa de juros que a gente tem presenciado no mundo inteiro. Perfeito. Vamos dar uma ultimíssima olhada antes de encerrar o nosso papo sobre análise gráfica. Eu queria te perguntar, a segunda pior de hoje foi a Petz. A Petz há um bom tempinho vem sofrendo na Bolsa. O que você está achando dessa empresa que deixou muita gente entusiasmada quando fez o IPO em 2020 e agora está, por outro lado, deixando muita gente preocupada com o andamento de suas ações? Vamos lá. Graficamente, até acompanho o Petz a boa parte do tempo, já desde quando ela lançou ali o IPO. Eu tinha acompanhado aí recentemente sobre uma perspectiva que eu tinha de uma continuidade de uma recuperação do preço. Entretanto,
que ela tinha aquele canal, mas ela acabou perdendo essa região. Petz, acredito, Petz está muito parecido com o setor ali do próprio varejo, com as ações de Magazine Luiza e tal, porque ela tem formado recorrentes, como a gente fala, bandeira de baixa, a gente tem recorrentes bandeiras de baixa, e se Petz, para mim, já no caso de Petz, ela não ganhar esta região aqui dos R$ 4,59, dificilmente ela inverte esse movimento de tendência. Obviamente que para chegar lá ainda tem que subir bastante, mas para mim ela ainda mostra um movimento de um comportamento de baixa. Não tem o mínimo sinal ou clareza aí para uma possibilidade de reversão não, tá? Até se ela, por acaso, abrir aqui abaixo dos R$ 4,30 e vir testar aqui os 4,15, acredito que aqui a gente possa ter um novo processo de venda com stop um pouquinho ali em cima, com o volume vendedor também. Sidney, eu não vou me despedir ainda não, era para despedir, mas eu quero mais uma, vai, aproveita, fala rapidinho pra gente aí, uma notícia de ontem envolvendo a Mitre, né? Teve uma queda bem expressiva ontem nas ações, houve uma questão de governança da empresa, a questão da compra de um terreno, e aí todo mundo ficou de olho ontem. E hoje, essa empresa saiu um pouco do foco. Então eu queria saber o que você registrou aí e mostrar o gráficozinho da Mitre também, por favor. Vamos lá. Estou aqui com Mitre, né? Mitre é justamente aquilo, quando a gente tem qualquer notícia que impacte os negócios, a gente tem uma distorção total do gráfico. Ela sim estava numa clara tendência de baixa, inclusive se perdesse essa região de mínima aqui desse candle vermelho, a gente teria sim uma possibilidade de continuidade de movimento de baixa, tem essa média de 200, mas assim, aqui começa a me chamar bastante atenção um ponto. Nós tivemos uma saída muito grande de pessoas, inclusive validado pelo volume vendedor, e eu tive este gap aqui, mas hoje eu tive um resquício aí, considerando também um volume alto, mediante a média de negócios que nós tínhamos anteriormente, foi uma agressão compradora. Então hoje o que eu acabo interpretando aqui é que boa parte dos investidores colocaram a cabeça no travesseiro e falou assim, tá, ok, essa notícia tem um impacto, mas ela não tem um impacto tão grande assim de trazer sentimento tão negativo para o negócio. E aí é natural que entra essa força compradora. Até tem uma amiga que sempre fala assim, poxa, gap, ele é feito para ser fechado. Neste caso especificamente, me chama bastante atenção sobre a possibilidade de fechamento desse gap. E após o fechamento de gap, quem sabe a gente continuar essa tendência de baixa. Mas aí eu olharia com um grande carinho a real possibilidade deste fechamento de gap, ou pelo menos até o meio desta região, considerando este volume comprador e um pavio muito grande aqui embaixo que foi defesa compradora, inclusive com apetite comprador aqui. Isso está me chamando a atenção. Agora, se a gente tivesse uma agressão de volume vendedor e o pavio aqui embaixo não fosse tão grande, ele me demonstraria uma continuidade de pressão vendedora, o que não está acontecendo aqui agora. Perfeito. Vamos então o que vai acontecer. Muito obrigado, Sidney Lima, analista da Ouro Preto, por ter estado conosco hoje aqui no Closing da BMC. Sempre um prazer. Obrigado, agradeço aí a companhia de todos vocês e o convite também sempre que está aqui com a gente. Muito obrigado. Até a próxima, obrigado. E vamos para o nosso gráfico do dia desta sexta-feira. Vou falar de indígenas brasileiros, porque a população indígena do Brasil tem o dobro do tamanho do que se pensava anteriormente. O gráfico mostra como o censo de 2022, que acabou de ser publicado aqui no Brasil, descobriu é o dobro do que se pensava anteriormente. Deixa eu ver se a gente consegue ter de volta o nosso gráfico enquanto a gente o descreve. No ano de 2010, o censo do IBGE mostrava 896.917 brasileiros que se declaravam indígenas. Hoje são 1.693.535. A maioria desses indígenas está na região norte, 44,9%,
18,2%, 31,6% está no Nordeste e 11,7% no Centro-Oeste. Apenas 5,2% dos indígenas brasileiros estariam na região Sul. Esses são os dados, então, do IBGE, né, que mostram como a população indígena brasileira mais que dobrou, segundo esses dados. Em 2010 era 0,47% da população total e hoje representa 0,83% de todos os brasileiros. 5 horas e 51 minutos. Vamos dar uma olhada se tem alguma notícia de ultimíssima hora para dar para o nosso público. Vamos ver se saiu algum relatório nesse momento de última hora. As bolsas em Nova York fecharam em alta. Daqui a pouco eu vou pedir então para o Maurílio dar uma olhada. O Azul informou que vai ampliar de vez. Dessa vez vão ser 10 vezes mais as operações no aeroporto do Galeão, isso a partir de dezembro. Então continua a polêmica sobre o aeroporto do Galeão e aeroporto lá de Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro. Temos também o café, o preço do café cai para o menor nível nos últimos 9 meses, enquanto o açúcar subiu 2%, e temos também, falamos do Bradesco, que mudou a visão para o Banco do Brasil, agora deu recomendação de compra, e temos também a Vale, que vai divulgar os resultados do terceiro trimestre deste ano, no dia 26 de outubro, então com certeza estaremos aqui para cobrir essa e outras notícias. Vamos dar uma olhada agora na Bolsa, alta de 0,78% para Ibovespa, 114.169 pontos, 18,36 bilhões de reais. É o volume financeiro desta sexta-feira, e o Dux caiu 7,66%, Pets 5,03% e Cogna 3,49%. Casas Bahia foi melhor do dia, 8,93%, Banco do Brasil 4,07% e Carrefour 3,22% de alta. O dólar, vamos dar uma olhada como é que fechou o dólar. Nesta sexta-feira, uma queda de 0,14%, R$ 5,16. Petrobras subiu, aliás, 2,38%, R$ 33,51. A Vale subiu 1,46%, R$ 66,86. Maurílio, bolsas lá fora e já vamos para o encerramento do nosso closing. Legal, Carlos. Bom, e antes de terminar essa sexta-feira, nessa semana, toda a equipe da BMC News recebeu uma ótima notícia, várias indicações para o prêmio mais admirados da imprensa de economia, negócios e finanças de 2023. Então a gente quer convidar você que está aí no chat do YouTube, que está nos assistindo pelo YouTube, está nos assistindo pela TV fechada, está nos assistindo pelo Profit, a entrar no site, vai lá no link da BMC News, tem essa reportagem, você pode entrar lá no site e votar nos integrantes da nossa equipe. Nós somos indicados na categoria Melhor Canal Digital, Melhor Site, Melhor Blog, Melhor Podcast com os programas BMC Talks e Papo de Dinheiro, e também Melhor Jornalista. Lá nós temos a indicação da Paula Moraes, do Felipe Nascimento, do Gabriel Monteiro e do Carlos Cauti, que está aqui com a gente. Parabéns a todos por essa indicação. Com certeza é um motivo de muito orgulho. Eu estou chegando aqui agora, mas já estou vendo que aqui a gente tem profissionais de muita qualidade e que merecem essa indicação, merecem o seu voto. Então, é dessa forma que a gente termina esta sexta-feira e essa semana quente aqui no mercado financeiro. Eu desejo a você uma ótima tarde, uma boa noite, um ótimo fim de semana e a gente se vê de novo na segunda-feira. Carlos, parabéns. Muito obrigado, Maurílio. Muito obrigado a todos. É um prazer poder colaborar aqui com essa equipe maravilhosa, essa audiência maravilhosa. E a gente se vê então na semana que vem. Um ótimo final de semana. Curta com sua família e até segunda. Até mais. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. foi boa.
E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News. Informação que gera valor. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso programa semanal aqui na BMC News, sempre trazendo grandes nomes, grandes convidados que são referência no mercado financeiro, mercado de capitais brasileiro. E hoje a gente traz uma pauta aqui muito especial com o meu grande amigo Roberto Gonzalez. Seja muito bem-vindo, Gonzalez, ao nosso SaraCast. Agradeço, Saravalli, amigo de longa data. É muito bom bater um papo aí sobre mercado de capitais. Não precisa entregar a idade também, né? Aqui o bate-papo é direto, franco e mais intenso, né? Aqui no nosso podcast. Mas, Gonzalez, primeiro, se apresente para quem não te conhece. E hoje a gente vai ter um papo aqui de um tema que já acho que é relevante e vem ganhando cada vez mais espaço. Mas eu ouso a dizer que talvez a pandemia ajudou, né, esse debate ganhar mais transparência, mais acesso,
né? Enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho muito sobre a pauta mais conhecida como 3D30 ESG, né? Exatamente. Mas, Gonzalez, se apresente aí para quem não te conhece. Muito bem, sou Roberto Gonzalez, sou Governance Officer da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, que tem o Hospital Infantil Sabará, sou conselheiro em algumas empresas, né? Faço parte do Conselho Brasileiro do Pronunciamento de Sustentabilidade, CBPS, tenho um livro escrito sobre governança corporativa, o poder e transformação das empresas. E o mais importante de tudo, sou casado e tenho 2 filhas, uma de 12 anos e uma que, dia 1º agora, fez 2 anos. Caramba, que diferença, né? Sempre fica na dúvida, né? Falando, né, se a diferença entre os filhos, né, de idade, mas... Esse 12 e 2 é mais fácil, né? 10 anos certinho. Parece em casa também tem uma diferença grande. Mas vamos falar um pouquinho, eu acho que o importante e aqui o SaraCast, o Gonzalez, você vai se acostumando aqui que eu chamo de provocações, né? Sempre nesse sentido. Mas parece que hoje a gente tem justamente isso. Tem uma pauta muito bacana sendo caminhada, mas também tem entre aspas, um pouco de modismo, né? E aí queria falar um pouquinho. Você começou com essa pauta, né? Debater essa pauta, principalmente aqui no Brasil, já há muito tempo atrás, né? Falar um pouquinho dessa evolução, né? O que você encontrou de dificuldades ao longo desse período e o quanto hoje tem de melhorias, né, no processo de comunicação, de acesso, quantidade de informação em relação a isso. Então, o que era e o que estamos, né, onde estamos em relação a essa pauta da ESG? No mercado de capitais brasileiro, eu costumo dizer que o grande precursor disso tudo foi o Vladimir Rioli nos anos 80. Uhum. Nos anos 80, ele já se preocupava em que as questões sociais deveriam se tornar públicas das empresas. Uhum. As empresas deveriam ser um agente impulsionador da pauta social. Não só isso não deveria ser único e exclusivamente do governo, mas também deveria ser dos agentes econômicos. Então ele foi o grande impulsionador, começou essa discussão e tinha uma preocupação, inclusive, de tornar pública essas informações. Aí no começo dos anos 90, ele era vice-presidente de um grande banco e faz a publicação junto com as demonstrações contábeis